entender o amor que Cristo tem por mim, sendo eu tão pecador, sendo eu tão falho assim. Nada havia em mim que atraísse sua atenção, salvo sou por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim pra amar-me assim. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim, verme vil, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? E se salvo eu fosse pelas obras que aqui ergui, eu teria o seu amor, me amaria mesmo assim. Ele nunca amaria mim por tudo que já fiz. Eu não posso me salvar, nem as obras que eu ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim verme vil, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? Como pude amar alguém como eu?
revelando o seu amor. Não há maior tesouro que a presença do Senhor. Deus está presente, recebendo meu louvor. Melhor que todo ouro é a presença do Senhor. Deus está presente, já não há mais temor. Seguro estou pra sempre na presença do Senhor. Deus está presente, revelando o seu amor. Não há maior tesouro que a presença do Senhor. Deus está presente, recebendo meu louvor. Melhor que todo ouro é a presença do Senhor. Deus está presente, já não há mais temor. Seguro estou pra sempre na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca.
Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olá, meus queridos, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe você, sua família, que tenha sido até aqui um domingo de grande alegria e que realmente agora todos estejamos com o coração reto perante Deus e desejosos de podermos apresentar a Deus um louvor verdadeiro que vem dos nossos corações, entendendo quem Deus é, entendendo as maravilhas do Senhor e como Ele é bom para cada um de nós. Quero começar essa noite agradecendo a cada um de vocês por sua audiência, por nos acompanhar a cada culto. Tem sido uma grande bênção poder interagir com cada um de vocês, mesmo que não possa ficar respondendo todas as mensagens, eu sempre leio. Então, boa noite a todos vocês que colocam as suas mensagens aí nos nossos comentários. Deus abençoe ricamente a sua vida e também sua família. Meus queridos, quero começar então lendo o livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 37 em diante. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe sua palavra. Vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus? Por favor, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar ao nosso Deus. Ó Senhor, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado por suas promessas. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Agradecemos, ó Pai, porque Tu nos providenciaste um Salvador perfeito. Obrigado, Senhor Deus, porque éramos nós que merecíamos estar naquela cruz. Mas Cristo, amorosamente e voluntariamente, deu a sua vida por cada um de nós. E agradecemos, ó Deus, a todos que já entregaram sua vida a Cristo. Agradecemos a Ti por tão grande salvação. Eu oro, Pai, por aqueles que nos assistem, se porventura alguém ainda não fez uma decisão a Cristo, que entenda a sua necessidade de um Salvador. Não basta, Senhor Deus, ter uma fé da boca para fora, mas deve ser uma fé autêntica, algo que realmente produza uma atitude de realmente buscar ao Senhor a ponto de entregar a sua vida e clamar a Ti que o Senhor venha e seja o Salvador pessoal dessa pessoa. A todos nós que somos salvos, dá-nos um desejo de viver cada dia para o Senhor. E hoje, ó Deus, possa ser o último dia das nossas vidas nesse mundo, que Cristo venha nos arrebatar ou que o Senhor nos leve para junto de si. Agradecemos, ó Deus, por sua bondade sobre cada um de nós. Agradecidos nós estamos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Mais uma vez, boa noite para vocês que chegaram, caso tenham chegado depois do meu boa noite.
Nós vamos agora ler o nosso versículo, já colocarei aqui na nossa tela. Vamos lá para o versículo do ano. Eu espero que vocês estejam falando nas suas casas e que já tenham, estejam conseguindo decorar, ok? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós vamos já começar cantando hinos que foram pedidos pelos nossos queridos irmãos aí nas redes sociais. Eu lembro a você, se quiser cantar algum hino aqui nos nossos cultos, pode pedir, mande para mim pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook, pode ser nos comentários deste culto. Então nós vamos cantar agora o hino, pode ser que eu talvez esqueça quem pediu, ok? Mas nós vamos cantar 154, que se eu não estou enganado foi a Tamara, lá de Júlio de Castilhos. Um abraço para você, Tamara, e para todos os queridos lá de Júlio. 154 do cantor cristão Firme nas Promessas. Vamos começar cantando então. Colocarei aí o hino na sua tela e nós vamos cantar alegres então, Firme nas Promessas. 154 do cantor cristão. Muito bem, então, meus queridos irmãos, esse foi o hino que a Tamara pediu para nós. Reforço, se porventura os irmãos tenham os seus hinos prediletos, podem pedir à vontade que nós cantaremos pelo menos nas nossas transmissões. Pode colocar aí nos comentários, lembrando que os irmãos, por favor, peçam hinos do cantor cristão, hinário para culto cristão, que é o famoso HCC, hinos de louvor, voz de melodia, aí vocês podem pedir à vontade, ok? O nosso próximo hino desta noite é o hino que a Vitória pediu, número 89, O Poder do Sangue. Vamos então colocar novamente aqui a tela cheia e vamos cantar então número 89, O Poder do Sangue.
Muito bem, meus queridos irmãos, foram os primeiros dois hinos que cantamos esta noite. Gostaria de mandar um abraço especial aí para um amigo muito querido, Pastor Martins, deu ali boa noite para todos nós. Então, Pastor Martins, um grande abraço aí para o senhor. Brevemente ele vai mandar um vídeo aí dizendo como ele e sua família estão. Então, sinta-se abraçado por nós, sempre temos orado pelo irmão e sua família. Então, meus queridos irmãos, vamos para os nossos avisos e novamente eu gostaria de reforçar algo que falamos hoje pela manhã. Deixe-me dividir a tela aqui novamente. Vamos lá. Como nós avisamos hoje pela manhã, os nossos cultos presenciais retornarão a partir do dia 23 de agosto, porém apenas nos domingos pela manhã. Meus queridos, reforço a todos vocês. Nós fizemos uma reunião ontem com a membresia da igreja, com boa parte da membresia da igreja, e a maioria então decidiu pelo retorno dos cultos, uma vez que há então a permissão da prefeitura para a reabertura das igrejas. Então, nós estamos optando por iniciar de maneira gradativa. Então, nós vamos começar com pelo menos um culto por mês, enquanto ainda estivermos nessas bandeiras um pouco mais, vamos dizer assim, mais escuras. E aí, conforme for abrandando, nós iremos então abrir a igreja para outros cultos e outras programações. A princípio, então, os cultos presenciais só serão nos domingos pela manhã, então já neste domingo, dia 23, os irmãos aqui da nossa igreja, os visitantes, todos vocês que nos assistem, são convidados para estarem conosco. Uma novidade que nós vamos colocar é que as famílias poderão sentar juntos, sentar juntas, na verdade, as pessoas da mesma família vão poder sentar juntas, e assim nós poderemos então colocar até mais cadeiras, né? Quando as famílias estiverem juntas, vamos supor um casal, ou 3 pessoas, ou 4, enfim, nós teremos que colocar então, depois de 2 metros, né? 2 metros de raio, outra pessoa. Então eu creio que vai dar certinho para que todos estejam aqui. Eu só vou pedir a seguinte gentileza: se porventura os irmãos forem vir em mais de 3 pessoas, nos avisem para já deixarmos separados os lugares para que você e sua família possam sentar aqui nas nossas cadeiras, ok? Lembrando sempre, então, que os nossos queridos irmãos que são idosos, nós pedimos que ainda permaneçam em suas casas, principalmente porque são, vamos dizer assim, o grupo de risco que tem mais letalidade em relação ao coronavírus. É claro que a pandemia não tem escolhido idade, mas o que nós temos visto é que pessoas com mais idade são acometidos com mais facilidade. Então, principalmente minha querida irmã Irene, sei que a senhora vai ficar brava comigo, mas ainda não é o momento da senhora poder vir à igreja. Ela sempre brinca quando eu falo com ela que vai ficar aqui na frente do portão só para estar junto de nós. Eu digo para todos vocês, irmãos, nós não vamos proibir as pessoas de virem à igreja, mesmo se forem pessoas idosas, né, ou até mesmo se chegar alguém com criança de colo, não haverá proibição de maneira alguma. Nós estamos apenas pedindo, solicitando a vocês que são idosos, que fazem parte desse grupo de risco, então que aguardem mais um pouco, que brevemente, se assim nosso Deus permitir, nós estaremos todos juntos aqui em comunhão na nossa igreja. Então, pessoas que não fazem parte, seja de crianças de colo ou idosos, que são o grupo de risco, vocês podem chegar seguindo todos os protocolos. De máscara, nós teremos um tapete sanitizante, ou seja, quando você chegar, vai higienizar os seus pés, vai ter lá uma solução de, me fugiu agora, água sanitária, se não estou enganado, com água normal, e aí vai ter lá álcool em gel à vontade, e todos estarão munidos de máscara, apenas aqueles que estiverem responsáveis pela regência ou pela música no geral, e também o pregador, e aquele que vai ensinar a escola dominical, que no caso serei eu, e também eu serei o pregador do próximo domingo. Então, não estarei de máscara quando estiver no culto. Porém, todos aqueles que aqui estiverem devem estar munidos de máscara, ok? Eu sugiro que os irmãos tragam pelo menos uma máscara reserva, se assim precisar, certo? Estava dizendo ontem para os nossos irmãos na nossa reunião que todos aqueles que são parte da igreja sabem que geralmente nós estávamos fazendo um social nos cultos pela manhã, fazíamos cafezinho, bolacha. E antes da pandemia eu tinha comprado bastante bolacha wafer, que o pessoal daqui gosta bastante,
E as bolachas continuam guardadas esperando todos vocês, meus irmãos. Então a validade vai até dezembro. Então, se Deus quiser, até dezembro a gente vai acabar com aquelas bolachas todo mundo junto. E espero ansioso para que nós estejamos todos juntos, mas esse domingo não haverá cafezinho, ok? Até a irmã Angelita brincou, né? Se vai ter, eu disse para ela, olha, vai, se os irmãos trouxerem a sua, a sua garrafa, né, o seu copo, o seu alimento para comer sozinho, aí pode ter. Mas brincadeiras à parte, ainda não é o momento. Vai ser um grande privilégio nós estarmos todos juntos. Então, nesse próximo domingo, dia 23 em diante, nós teremos então nosso culto da manhã. Vamos então continuar com os avisos. Ainda, meus irmãos, mesmo que tenhamos o culto de domingo de manhã, ainda assim as transmissões elas permanecem de maneira regular. Às 9 horas da manhã, mesmo com o culto presencial, faremos a transmissão e também, como estamos fazendo hoje, nosso culto vespertino e nas quartas-feiras culto de oração, nós iremos então vamos fazer as nossas transmissões. Eu estava lembrando aqui, irmãos, do nosso momento de oração. Amanhã à noite nós vamos fazer a revisão então da nossa tabela. Ok? Amanhã, a partir das 19 horas, eu vou abrir aqui o grupo da igreja, dos membros e o grupo geral, para que nós possamos, então, renovar o nosso período de oração para esse próximo mês. Meus irmãos, quero convidá-los todos para estarem no nosso painel de perguntas e respostas. Vamos falar sobre o cristão e a música. E aqui temos muitas questões, porque muitas pessoas não entendem, né, sobre que música que nós devemos cantar. Será que como um salve em Jesus Cristo, eu posso ouvir qualquer tipo de música? Qualquer tipo de música gospel é uma música realmente cristã? Então, alguns irmãos estavam falando sobre os hinos que nós temos usado nas transmissões. Esses hinos foram gravados pela igreja do pastor Jaime. Ele é o regente e o diretor da Igreja Batista Manancial. Eles gravaram CD e essas músicas estão disponíveis de graça, tanto no YouTube quanto nos canais de música, Spotify, Deezer, Amazon Music. Então, só você procurar lá Igreja Batista Manancial que você vai achar, vai poder ouvir de graça. No YouTube, exatamente a mesma coisa. Então, o pastor Jaime Júnior estará conosco no dia 21, nessa próxima sexta-feira, a partir das 20 horas. Se porventura o irmão não pode estar ao vivo, se quiser mandar as suas perguntas com antecedência, pode mandar para mim pelo WhatsApp e até mesmo por aqui no Facebook, ok? Então, painel de perguntas e respostas, todos estão mais do que convidados, estão intimados para participarem conosco, então, nessa próxima sexta-feira, ok? Vamos então para o hino predileto da irmã Leila e também um dos meus prediletos, né, que é o hino da nossa semana. Cantamos na quarta, hoje de manhã e agora à noite. Vamos cantar 380 do HCC, com a minha voz clamo ao Senhor. Vamos novamente colocar toda a tela aqui para os irmãos e vamos cantar esse maravilhoso hino 380 do HCC.
É sempre bom, não é mesmo, queridos irmãos, nós entoarmos hinos ao nosso Deus. Ah, a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos entoar hinos ao nosso Deus. Então, quando você estiver triste, quando você estiver alegre, não perca a oportunidade de cantar a Deus. Às vezes pessoas têm vergonha de cantar em público, não tem problema. Cantarola, então, né, na sua mente, e quando você estiver talvez no chuveiro, um bom lugar para poder lembrar dos hinos, mas não gasta muita água, por favor. Então é muito bom, irmãos, cantar hinos, e particularmente gosto bastante. Na nossa igreja nós estávamos fazendo cultos de louvor, que eram específicos para nós cantarmos bastante, e é sempre revigorante nós podermos cantar ao nosso Deus. O último hino dessa noite foi o hino que a irmã Rosângela, lá de Júlio de Castilhos, nos pediu, 579, Olhando para Cristo. Já vê ali que a dona Eida nos pediu mais um hino, então fiquem à vontade, meus irmãos, para pedir os seus hinos para quarta-feira. Coloque aí nos comentários o hino que você quer. Até agora, para quarta-feira, nós só temos o hino que a irmã Aida pediu. Então pode ficar à vontade, não precisa se preocupar. Quantas vezes quiserem, podem pedir os hinos que quiserem cantar. Vamos para o número 579, nosso último hino desta noite, Olhando para Cristo.
bem, então, meus queridos irmãos, nós tivemos o privilégio de cantar esses hinos maravilhosos, ah, 4 hinos maravilhosos nesta primeira parte, e antes da pregação, eu reforço então o aviso que nós passamos, que já neste próximo domingo a igreja estará aberta para receber todos vocês que desejarem então estar conosco. Eu disse ontem na reunião e quero dizer para todos vocês que se porventura alguém não se sente confortável de sair de sua casa e vir ao culto, não tem problema. Não há da nossa parte qualquer tipo de julgamento em relação aos irmãos que ainda têm procurado se precaver. Porém, nós então reabriremos a nossa igreja e todos vocês que quiserem, as portas estarão abertas. Só lembrando então que crianças de colo e idosos, nós pedimos que ainda não é o momento para estar na igreja. Se porventura aparecer, claro que nós não vamos expulsá-los de maneira alguma, vamos permitir que entrem. Estamos apenas solicitando então a gentileza de ainda aguardarem mais um pouco, ok? Os demais irmãos, então, se porventura nós tivermos crianças, vai ter que ficar com os seus pais na parte de cima, pelo menos uma parte do culto, ok? Ainda nós não teremos todas as programações das crianças. Então, se porventura algum irmão vir com criança, nos avise, que aí nós podemos de alguma forma nos preparar, ok? Para poder recebê-los de maneira adequada, tá certo? Então, meus queridos irmãos, boa noite para todos vocês. Tenho visto aqui que muitos estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Muitos irmãos aí dando boa noite. Boa noite especial aí para o Clóvis, lá de Santa Maria, também Adriana, Simone, Dona Vani, um abraço para todos vocês e suas respectivas famílias e todos os demais irmãos aí que estão dando o seu boa noite aí. São muitos, então eu vi ali rapidinho os últimos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós teremos então agora o privilégio de assistir o nosso querido pastor Daniel Lima. E, meus irmãos, é um privilégio realmente poder ouvir aquilo que Deus tem feito na vida dele e também da irmã Luciana. Eu deixo claro para todos vocês que o pastor Daniel, claro, ele gostaria de estar conosco nos cultos, gostaria de estar mais presente até mesmo nas pregações, mas realmente eu dei a liberdade para ele, para poder principalmente estar junto da Lu, né, nas situações que ela precisa. Então, às vezes ele não tem pregado tantas vezes ele gostaria, mas é realmente porque ele tem dado toda a atenção para a Luciana. Eu sei que a Lu também está nos assistindo. Grande abraço para ela. Sei que todos os irmãos estão orando por ela, pela irmã Dani e tantos outros que estão nesse momento carecendo das nossas orações. Então, nós vamos ouvir agora o pastor Daniel, que Deus nos abençoe, e depois então do pastor Daniel pregar, nós vamos voltar para encerrarmos todos juntos, ok? Então vamos assistir o pastor Daniel Lima e que Deus nos abençoe neste momento. Olá, irmãos. Vamos para o tempo da palavra. Louvado seja nosso Deus. Espero que os hinos que nós acabamos de cantar tenham sido bênção para os irmãos, que os irmãos possam ter refletido sobre a mensagem que cada um deles trouxe, que os irmãos possam ter realmente pensado no que estavam cantando, né? Não somente cantado por costume, mas realmente meditando nas mensagens de cada estrofe, de cada coro, e que isso possa ter trabalhado no seu coração para agora você poder abrir as Escrituras, ouvir a voz de Deus através da sua palavra e possa, assim, também ser alimentado por essa palavra. Convido a todos a abrirem suas Bíblias para o livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Nós vamos pular alguns capítulos de onde nós estávamos anteriormente no livro de Isaías, de maneira proposital, porque Isaías capítulo 40, ele trata, dentro de tantos assuntos que ele vem tratar, mas um assunto específico, ele trata com um tema que tem sido muito importante para nós nos últimos dias, que é o tema da espera, o esperar, algo tão desconfortável para nós. Porque cada vez mais nós vivemos numa sociedade imediatista. Em todos os sentidos, nossa sociedade ela é imediatista. A gente quer soluções para ontem.
O problema que nós temos enfrentado com essa pandemia é um problema grave, um problema sério. Porém, existe um anseio tão grande por uma solução, o povo não consegue esperar. Ah, mas tem pessoas morrendo, então você quer dizer que tudo bem, vão morrendo e vamos esperando com mais paciência? Não. Mas a gente vê que existem até alguns processos sendo atropelados, por quê? Claro, porque existe um grande interesse econômico através de tudo isso certamente é uma das razões, mas também existe um desespero porque as pessoas querem voltar a ter sua vida. Elas querem poder voltar a sair, querem poder voltar a curtir a sua vida e não estão podendo. E isso tem afetado grandemente a saúde das pessoas, não somente as que estão sendo infectadas pela Covid, mas muitas e muitas que têm sido afetadas nas suas mentes, nos seus corações, e têm tido outros tipos de problemas tão graves quanto, problemas que também vão acabar redundando possivelmente até em morte. Então não é fácil o que nós estamos vivendo, mas dentro dessa sociedade a gente vê que tudo tem que ser pronto, tudo tem que ser rápido. Quando o seu telefone celular começa a não funcionar tão rápido como você gosta, o que você quer trocar ele, você quer ter um mais ágil, você quer ter um melhor, seu computador está travando e não consegue fazer o que você gostaria, e não consegue te atender, você quer comprar um novo computador, você precisa de um novo computador, você não pode deixar isso para uma outra hora ou poder adaptar dentro do que você tem de disponibilidade. Não, tem que ser imediato, você precisa conseguir isso de imediato, você não pode postergar essa ideia. Então é uma situação muito difícil que nós vivemos, né? Essa ansiedade que o povo tem, essa necessidade de fazer tudo rápido. E dentro disso tudo, Deus ele sempre quer mostrar que a sabedoria do homem é loucura diante dele. Ele quer mostrar que essa ansiedade, essa busca desenfreada por respostas, por soluções, é completamente diferente do que ele quer moldar no coração dos seus filhos. O interesse de Deus em nossas vidas é que a gente aprenda a saber esperar nele. Aprenda a descansar nele mesmo em meio a dificuldades tão grandes. Que a gente aprenda a pensar de uma forma diferente. Em que esperar, em que ficar quieto, em que não fazer as coisas, entre aspas, é verdadeiramente fazer o melhor. É verdadeiramente tomar a melhor decisão. Sabe, a gente tem vivido tempos agitados aqui em casa, num certo sentido, porque essa doença que a Lu tem é uma doença, ela é invasiva, né? Ela tá lá dentro e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A gente já começou o tratamento, já foram feitos 2 ciclos. Essa semana, com a graça de Deus, nós vamos fazer mais um exame de sangue. A gente vai ver as condições clínicas da Lu para fazer o 3º ciclo. E aí, após esse 3º ciclo, a gente já sai já com encaminhamento para podermos fazer os exames de imagem, para poder saber o que está acontecendo dentro do corpo dela. E sabe, quando você toma um remédio, você tem por esperança que aquele remédio solucione o seu problema. E a gente está tomando remédio sem ter noção nenhuma do que está acontecendo lá dentro. A gente consegue ver que ela fica muito cansada enquanto ela toma aqueles remédios, a gente consegue ver que ela tem momentos de dificuldades por causa disso, limitações por causa desse momento, mas a gente tem a esperança de que isso tudo esteja sendo para o bem dela, para o melhor dela, para que ela possa ficar se recuperando mais e mais, mas a gente não tem certeza disso. E tu sabes que, os irmãos sabem que a gente soube o diagnóstico 2 meses antes da Lu começar a fazer os tratamentos. Do momento que a gente saiu do hospital de clínicas com aquela informação até o início do tratamento, foi basicamente 2 meses de espera. E foi difícil para mim, porque eu gosto de agir, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Eu lembro que antes da gente poder ter esse diagnóstico, a gente tomou fizemos muitos exames por conta, né? Fomos a médicos, pegamos imagens e fizemos tudo que estava ao nosso alcance.
E aí já tínhamos aquela questão da cirurgia que nos foi apresentada como a melhor solução, e nós orando a Deus para que nos dê sabedoria, e Deus falou assim, não, faz isso não, vai para lá. E ele foi nos conduzindo, e ele, por causa dessa condução antes, nesse momento, foi que nos deu o entendimento que o melhor é saber esperar o tempo dele. Deus abre portas que a gente jamais imaginou, ele abriu portas que a gente jamais imaginou que a gente teria conseguido entrar, e ele fechou portas também para que a gente não fizesse coisas que ele não queria que nós fizéssemos, tudo isso para o nosso bem. Então, quando nós ficamos aqueles 2 meses, eu lembro que havia burburinhos, e eu ouvi burburinhos de tipo, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E como as coisas nem chegaram na Luciana, né? E por que a gente não fazia as coisas? Porque a gente estava esperando em Deus. A gente acredita grandemente que vale a pena esperar em Deus. Não confiar na nossa sabedoria, na nossa força, na nossa capacidade, mas em Deus. Significa que Deus agora, porque eu tenho feito isso, Ele vai curar a Luciana, Ele vai nos dar essa bênção de termos ela por muitos e muitos anos? Não necessariamente. A nossa esperança é essa. Nosso desejo é esse. Nossa oração constante tem sido essa. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu tenho certeza que se Ele já tivesse trazido cura, como Ele podia ter trazido cura a ela antes, quantas coisas a gente não estaria vivendo hoje? Quantas coisas a gente não teria aprendido ainda? Sabe, Deus, Ele sabe nos moldar. Deus, Ele sabe como ninguém o que nós precisamos, como a gente precisa, como ninguém. Ele sabe mesmo. A gente tem tido contato com tantas pessoas por causa do que a gente ainda continua vivendo. Então, talvez Deus esteja postergando uma solução para o problema, porque ainda tem muito a ser feito. E vale a pena esperar. Vale a pena esperar nele. E esse capítulo 40 de Isaías vai nos apontar, de ponta a ponta ele fala sobre o nosso Deus e vários aspectos diferentes sobre o nosso Deus. E eu gostaria de que, nós vamos perceber que esses aspectos vão construindo a nossa esperança em Deus, para que no final do capítulo Isaías chegue e fala, mas os que esperam no Senhor. Então nós vamos ver essa construção de Isaías, inspirado por Deus para fazer esse texto, e quanto Deus quer que nós realmente depositemos toda a nossa esperança, toda a nossa fé, tudo o que nós temos diante dele. Ele quer que nós fiquemos vulneráveis, no sentido de que, olha Deus, ou o Senhor nos guarda, ou não temos esperança alguma. Ou o Senhor nos dirige, ou não temos esperança alguma. E eu espero que o irmão, juntamente comigo, possa, ao olhar para esse Deus, perceber, vale a pena esperar nesse Deus maravilhoso, vale a pena colocar toda a minha confiança nesse Deus. Capítulo 40, ele inicia uma nova sessão em Isaías, né? Isaías do capítulo 1 ao 39, nós temos ali tempos difíceis que Isaías escreve, em que o povo sofreu, ele teve perseguições, ele se tornou muito fragilizado por causa da servidão que ele teve sobre domínios de outros povos. E tudo isso porque eles foram desobedientes, porque eles não quiseram mais andar com Deus, porque eles colocaram sua confiança em outros povos e não em Deus, em outros deuses e não no Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E por causa disso, então, eles acabaram sendo castigados, punidos, mas tudo isso com uma função de educar a eles, de mostrar a eles que realmente o que eles mais precisavam é de Deus, o Deus verdadeiro e não de qualquer outro Deus. E no capítulo 40 nós temos essa nova mudança, essa alteração em que agora todo aquele texto tão pesado que nós estávamos tratando torna-se um texto mais leve, um texto mais animador, um texto mais cheio de esperança, de alegria, porque Deus está dizendo, vou trazer sobre vocês tempos novos, tempos de refrigério, eu vou restaurar vocês agora, eu vou fazer com que vocês possam estar passando daquele grande sofrimento, daquele tempo de servidão, para um tempo de esperança, alegria e restauração. E nós vamos ver 3 coisas aqui
nessa mensagem. Primeiro, o consolo de Deus, perdão, do versículo 1 ao versículo 11. Depois nós vamos ver o conhecimento de Deus, do 12 ao 26. E por fim, nós vamos ver o compromisso de Deus, dos versículos 27 ao versículo 31. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, vamos a Deus em oração. Pai querido, eu te agradeço por essa noite. Agradeço, ó Pai, por mais uma vez estar com a tua palavra aberta diante de nós. Nós temos um privilégio muito grande de termos ela conosco. Peço que o Senhor possa, assim como o Senhor tem falado no meu coração através desse capítulo, possa falar também aos corações dos nossos queridos irmãos, e que nossa confiança, nossa dependência, nossa esperança esteja somente no Senhor e nada mais. Louvamos a Ti por tudo, em nome de Jesus nós oramos gratos. Amém, Senhor Deus. Então nós não vamos ler o texto por um todo, vamos ler ele fracionado, momento por momento, para que a gente possa ir analisando enquanto nós vamos lendo, e da leitura a gente vai pensando informações que são importantes para nós nessa noite. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ver o consolo de Deus. Dos versículos 1 a 11, nós vamos ver o consolo de Deus. E no início já desse capítulo 40, nós vamos ver que nós temos um Deus que se comunica conosco, nós temos um Deus comunicativo. Nosso Deus, ele não é um Deus afastado de nós, um Deus que não se interessa por nós, um Deus que está apático à nossa situação. Não, ele tem realmente empatia, ele sabe o que nós estamos passando, ele conhece a nossa realidade de uma maneira única, e nós temos a oportunidade de conhecer esse Deus mais e mais. E ele começa dizendo ali, ó, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Diz o Deus de vocês. A mensagem que aqui Isaías está trazendo não é uma mensagem dele propriamente, mas uma mensagem direta de Deus para o povo de Deus. E ele diz, consolem o meu povo, tirem as cargas de sobre ele, tirem esse peso, aliviem as suas vidas, consolem o meu povo. E ele continua não somente com uma mensagem de consolo, mas também ele diz o quê? Versículo 2, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Então nosso Deus, ele não somente vem trazer uma palavra de consolo, e quão maravilhoso é uma palavra de consolo. Nesses tempos, a gente tem recebido tantas mensagens, tanto carinho das pessoas, tanto, assim, não termina, né, esses momentos de alegria por causa disso. A gente vê Deus agindo no coração de tantas pessoas através do que nós estamos passando, tantas pessoas se preocupando conosco, demonstrando amor para conosco, e aqui ele fala assim, console. Mas não somente console, mas encoraje. Ou seja, erga esse povo novamente, tire a cara deles da lama, tire a cara deles que está abaixada, triste, e coloque eles novamente a olhar com uma perspectiva diferente à vida. Encorajem a ele. E como é que ele vai encorajar esse povo? Dizendo assim, ó, acabou. As dificuldades que vocês têm passado, os problemas que vocês têm vivido, eles terminaram, acabou. Deus sabe o quanto Ele quer e o que Ele quer quando Ele traz sobre nós uma provação. Ele sabe exatamente o alvo que Ele quer alcançar nos corações de cada pessoa que Ele quer usar através disso. Quando a gente pensa, Deus está agindo no coração da Luciana, sim. Deus está agindo no meu coração, sim. Mas quantas outras pessoas Deus não tem trabalhado nos corações por causa do que nós estamos vivendo? Sai da nossa esfera familiar, sai da nossa esfera de amigos e tem invadido muitas pessoas. Quando a gente conversa com as pessoas trazem a nós a sua perspectiva e tudo mais, a gente vê que Deus está agindo no coração de muita gente. É muito prazeroso, nós recebemos isso aos montes. Pessoas dizendo, continuamos orando por vocês. Continuamos em oração por vocês. Nós estamos juntos com vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, nós estamos juntos com vocês. Essas pessoas talvez não lembrariam de orar por nós, não por maldade, não por esquecimento, mas porque, né, a gente tem várias outras coisas para estarmos nos preocupando. Mas eles estão pensando em nós, orando a Deus, chegando diante de Deus,
o nome da lua, o meu nome, por causa do que nós estamos vivendo. E isso nós vemos o corpo de Cristo cada vez mais unido. E isso nos encoraja a continuar a ver que Deus está agindo não somente nas nossas vidas, mas na vida de muitas outras pessoas. Então, sabemos que isso que nós estamos passando hoje, o que o irmão está passando hoje, se o irmão acabou de perder o emprego, se o irmão tá doente, se tem algum conhecido doente, sabe, tem muita gente sofrendo com muitas coisas, pessoas passando por depressão, pessoas passando por problemas de relacionamento, porque é tanto tempo junto e as pessoas já estão começando a não conseguir mais agir naturalmente umas com as outras. Então, existem muitas outras questões acontecendo. E Deus quer consolar qualquer um de nós. E Ele sabe o ponto até onde Ele quer nos levar. Quando nós chegamos naquele ponto, Deus diz, encerrou. Terminou. Está pago. Está terminado. Então, nós vemos, em primeiro lugar, esse Deus que traz consolo aos nossos corações, que Ele é um Deus comunicativo. É um Deus que conversa, que fala conosco. E nós precisamos dar ouvidos a esse Deus. Nós não podemos ignorar as lições que Ele tem nos trazido. Nós precisamos dar ouvidos de verdade. Não somente ouvir, mas realmente escutar, perceber o que Ele está falando. Guardar dentro de nós aquela informação para que nós venhamos a crescer nesse relacionamento com Ele. Mas Ele, como um Deus que não fica separado de nós, Ele é um Deus que se faz presente também. Nós temos um Deus que se faz presente conosco nas nossas dificuldades. Do versículo 3 até o versículo 5, nós vemos essa passagem que foi importante para o povo de Israel aqui, nesse momento, falando sobre a sua servidão, mas que ela tem uma aplicação muito maior, muito mais profunda, 1000 anos depois, que mais ou menos Isaías está 1000 anos de distância da época de Jesus Cristo. Em que aqui nós vemos Isaías falando algo que vai ser cumprido exatamente na vida de João Batista. Jesus Cristo vai apontar essa passagem, ele vai usar esse texto aqui, para que ele possa falar, esse aqui que preparou o caminho é o meu primo. Ele não vai falar o meu primo, porque ele nunca se referiu a João como meu primo, mas era o primo dele, a gente sabe disso. Ele foi aquele que Deus, 6 meses antes, permitiu com que Isabel ficasse grávida e tivesse um filho, e esse filho foi aquele que preparou o caminho do Senhor, aquela voz que clamava no deserto, era João Batista. Versículo 3 a versículo 5 fala, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então nós vemos aqui que Deus quer que nós preparemos o caminho para Ele. O Deus presente quer se fazer presente na vida de todas as pessoas ao nosso redor. Quando nós passamos por dificuldades, nós devemos estar não colocando impeditivos para as pessoas verem o nosso Deus, mas desvendando ainda mais o nosso Deus para elas. Que as pessoas não enxerguem mais a nós através das dificuldades, mas enxerguem o Deus que está nos carregando por essas dificuldades. Então o que nós devemos fazer é preparar esse caminho, é abrir esse caminho, alargar esse caminho, tirar qualquer impeditivo. Não vamos ficar lamentando, não vamos ficar murmurando, não vamos ficar nos queixando. Vamos tirar todos esses impeditivos que mostram, tipo, isso aí sou eu sofrendo. E se eu fico sofrendo com as minhas dificuldades, as pessoas não vão conseguir enxergar o meu Deus por trás de tudo isso. Agora, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança 100% nele, nós limpamos, abrimos esse caminho diante de nós e as pessoas conseguem ver Deus sem nenhum empecilho. Nós fazemos tudo para que as pessoas consigam enxergar a esse nosso grande Deus. A glória, versículo 5, a glória do Senhor será revelada. Quando nós preparamos, as pessoas vão ver esse Deus presente nas nossas vidas. Vão ver esse Deus presente nas nossas vidas. Eu gosto muito como esse versículo termina, pois é o Senhor quem fala. 1000 anos antes, o Senhor falou essa palavra. 1000 anos depois, Deus cumpriu.
promessas e mais promessas Deus coloca na sua palavra e nos mostra: eu falo, eu cumpro. Eu falo e eu cumpro. O Deus que diz e se faz presente é um Deus fiel para cada um de nós. E nós podemos descansar nele. Mas não somente nós vemos esse nosso Deus que é um Deus que se comunica conosco, é um Deus que se faz presente conosco, mas também nós temos um Deus que nos instrui o que falar. Porque tá, então eu tenho que preparar o caminho do Senhor, mas o que eu tenho que falar para esse povo para preparar esse caminho do Senhor? E nós vamos ver agora nos versículos finais aqui, do versículo 6 até o versículo número 11, qual é a mensagem a qual nós devemos trazer aos ouvidos das pessoas. Versículos 6 e 7, nós vemos a primeira mensagem que nós temos, que diz assim: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Então tem que preparar o caminho do Senhor. E ele está dizendo que eu devo clamar para preparar esse caminho do Senhor. E o que eu devo falar? É a pergunta honesta, uma pergunta correta. E aí ele fala que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem. Então, a primeira mensagem que nós devemos trazer aos ouvidos das pessoas que nós conhecemos é: sua vida é breve. Sua vida é breve. O Salmo 90 nos ensina claramente que muitas pessoas vivem aos 70, 80, com muitas dificuldades, né, muitas dores. Nós sabemos que a nossa igreja é abençoada por duas pessoas que já passaram ali do Salmo 90, que estão no 90, né, Dona Helene e Dona Lívia. Mas nós sabemos que realmente é difícil, né? Os anos vão passando, as dores vão aumentando, mas Deus fala: olha, mesmo que você chegue a 200 anos, mesmo que você seja um novo Matusalém, ou consiga bater o recorde do Matusalém, a sua vida é breve. A sua vida é breve. Eu creio que uma das lições que as pessoas têm aprendido com a vida da Lu, e não somente com a da Lu, também a vida da Dani, né, lá em São Cepé, Santa Maria, a irmã Flávia, tantos outros que têm passado por esses momentos de dificuldade, é que nossa vida é breve. São pessoas jovens, muito jovens, e que estão passando por dificuldades grandes. Deus sabe o tempo da nossa vida, nós sabemos através das Escrituras que os nossos dias estão já contados, Deus já sabe todos eles. Eu não vou dar spoiler porque estão na próxima mensagem. Mas nossa vida é breve, nossa vida é breve. Mesmo quando a gente chega a 100 anos, a nossa vida foi breve. Pergunta para qualquer pessoa que está aí com seus 80, 90 anos, foi demorado? Né? Passou como um sopro, É muito rápido a vida. E as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção disso. Nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão morrendo por qualquer coisa. E as pessoas que estão morrendo por Covid, elas não são todas velhas. Tem pessoas muito jovens, 40, 50, 20 anos, às vezes, pessoas morrendo. A vida é breve. Mas nós não precisamos ficar limitados a essa vida breve. A Bíblia nos ensina tantas e tantas vezes sobre a esperança que nós podemos ter de uma vida eterna. Eu digo que a vida eterna é tão maravilhoso, dá um friozinho na barriga, porque a gente não tem noção do que é uma eternidade. Nós somos feitos com limitações, de tudo é com períodos, são dias, são horas, são semanas, são anos. Né? Ontem eu descobri que no Google, se eu não me engano, se você escreve conta dias e coloca a data, acho que é conta dias a frase, contar dias ou conta dias, acho que contar dias, e coloca a data do seu nascimento, o Google vai dizer quantos dias você já viveu nessa terra. É uma curiosidade meio besta, né? Mas achei interessante quando eu vi lá. E eu já estou com 12 mil e alguma coisa de dias. É tempo, né? É tempo, 12 mil. Mas quando a gente pensa na eternidade, o que são 12 mil dias? O que são 12 mil anos numa eternidade? O que são 12 milhões de anos na eternidade? Bilhões de anos, não tem fim. Não tem fim. Eu, nos meus devaneios de pensamento sobre
a eternidade, às vezes eu fico pensando, será que eu vou ter um momento só eu e Jesus, que eu vou poder lá estar passeando com Ele, conversando com Ele e tendo comunhão exclusiva com Ele? Não que eu quero, Jesus é só meu, mas eu gostaria muito de ter um tempo com Ele, eu e Ele. E eu fico pensando, claro que vai. É eternidade, olha que besteira. Não é, tem que agendar um horário com Jesus. Não, vai chegar um momento em que isso vai acontecer. Vai chegar um momento em que a gente vai fazer como aquele hino a gente gosta de ouvir, né? Vem aqui ouvir dizer, vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Vai chegar esse momento, e a gente vai só se alegrar, a gente não vai chorar, a gente não vai ficar triste, a gente só vai ter alegria. Olha só que coisa maravilhosa, uma promessa de somente alegria, essa é a vida eterna. Mas nós hoje, que estamos ainda nessa limitação de vida, nessa vida que vai acabar um dia, nós devemos dizer para as pessoas, olha, vocês têm uma vida breve. A vida de vocês vai acabar. Você pode achar que você está fortão aí, que você está voando nas suas energias, sua vida vai acabar. Independente do que for. Eu tenho muita saúde, meu coração está a 1000, funcionando direitinho como um reloginho, eu tenho tudo certinho, Deus sabe, sua vida vai acabar. Nós vimos ano passado eu acho, né? Não lembro agora, o ano ficou tão confuso com essa quarentena, mas quando o Kobe Bryant, ele caiu, o helicóptero dele, rapaz, aquele homem era forte, morreu. A filha dele, tão mais jovem do que ele, morreu. A vida é breve. E essa é a mensagem que nós precisamos trazer às pessoas, a sua vida é breve. Mas não somente isso ele diz, mas ele diz também no final do versículo 8, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A segunda mensagem que nós devemos dizer para as pessoas é: a palavra de Deus nunca vai passar. Nunca vai passar. Não importa o que você pense, não importa qual é a sua filosofia de vida, não importa os seus pensamentos sobre como nós vivemos e como o mundo é regido, essa palavra jamais vai passar. Você pode ignorá-la, você pode negá-la, mas ela não vai deixar de se cumprir. Ela não vai deixar de se cumprir. Irmãos, nós temos a palavra eterna nas nossas mãos. E nós precisamos dizer para essas pessoas, olha, isso é a verdade absoluta. Você precisa ouvir isso. Não é nossa função salvar ninguém, mas é total responsabilidade nossa conhecer a palavra, estudar a palavra e compartilhar a nossa fé. Que maravilha, que coisa gostosa é um dos momentos que eu tenho um prazer muito grande é quando alguém vem com uma pergunta para mim, o que quer dizer isso? Eu não entendi tal coisa, você pode me ajudar? E eu vou lá, abro as escrituras e mostro, e a pessoa fala, puxa, eu entendi. Sabe, como professor, essa é uma das grandes satisfações que eu tenho, as pessoas entenderem as coisas, né? E às vezes a gente explica, a gente faz de uma forma, faz de outra forma, mas porque a nossa função é ajudar as pessoas a entenderem. Puxa vida, a gente dedica tanto tempo para as pessoas aprenderem e entenderem, porque conhecimento você ter aqui é uma coisa, agora você compartilhar conhecimento é diferente. E nós precisamos fazer as pessoas entenderem isso tudo, entenderem tudo. Então nós precisamos, irmãos, dizer, olha, a palavra de Deus vai permanecer. Ela é eterna, ela é perene, ela não vai deixar de existir. Nós precisamos compartilhar. A terceira mensagem que Deus quer nos trazer aqui, depois de fazer esse contraste entre uma vida breve e uma palavra eterna, Ele quer nos trazer a realidade de que nosso Deus é um Deus presente também. Nós precisamos falar isso às pessoas. Versículo 9, você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga à cidade de Judá, aqui está o seu Deus.
O salmista fala, né, que nos momentos de dificuldade as pessoas vão dizer: onde está o seu Deus? Qual é a resposta que nós devemos dizer? Aqui está o seu Deus, sem medo. Ele fala assim, ó, erga a sua voz, não tenha medo de dizer isso. Meu Deus está aqui. Ah, mas tá tudo errado, tá tudo fora de ordem, você está sofrendo, você está passando por dificuldades. O que você vai dizer? Meu Deus está aqui. Se você não está vendo, é porque você não o conhece. Mas meu Deus está aqui sem medo. Compartilhe a sua fé. Satanás coloca no nosso coração aquele peso de dizer assim, ó, você não vai querer falar que você confia em Deus agora, né? Olha o que você está passando. Que tipo de Deus te deixa chegar nesse momento? Que tipo de Deus permite essas coisas? O meu Deus está aqui. Ele está aqui. No momento de dificuldade, Deus está. Não é Deus vai estar, Deus está brevemente. Não, Ele está presente. Eu posso falar, subir em alto lugar, ter coragem de chegar num lugar onde todos vão olhar para mim e dizer: eu confio no meu Deus, porque meu Deus verdadeiramente está aqui. Você confia em Deus a ponto de dizer: olha, eu confio só em Ti, Deus. Eu não tenho medo de dizer que confio em Ti, eu confio em Ti. Ah, mas e se não for, se não aconteceu o que você espera? Tudo bem. Mas meu Deus está ali. E no momento de dificuldade, meu Deus vai estar ali. No momento de tristeza, de choro, meu Deus vai estar ali, porque Ele sempre está comigo. Ele nunca me abandona. Eis que estou convosco todos os dias, Ele nunca me abandona. Nós precisamos clamar e dizer às pessoas: olha, eu confio em Deus, Ele está comigo. Mais uma coisa que ele vai dizer é que nosso Deus é um Deus poderoso, porque ele fala: o soberano, o Senhor vem com poder. Com o seu braço ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Nosso Deus é um Deus soberano, poderoso. Ele está aqui e Ele está regendo tudo que está ao nosso redor para a sua glória. Ele é soberano. Ele faz o que Ele bem entende. Ele coordena da forma como Ele melhor entende. E nós vemos ali que Ele governa com um braço forte, porque Ele é poderoso, mas uma coisa que é maravilhoso você olhar é que com o braço forte Ele governa e na sua mão, a recompensa está com Ele. Vale a pena depositar a nossa fé nele, porque Ele recompensará todos aqueles que assim fazem. Ele recompensará. E por fim, Ele cuida. Nós temos uma pessoa, um Deus que nos cuida. Essa é a mensagem que nós devemos também trazer aos ouvintes. A nossa vida é breve, a palavra de Deus é eterna, que nosso Deus é presente, que nosso Deus é poderoso e que nosso Deus é protetor e nos cuida. Deus nos cuida. Ele usa aqui a imagem do pastor, e nós vamos ver depois em João, Jesus falando: eu sou o bom pastor, mas ele fala: como um pastor, ele cuida de seu rebanho, como com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Deus está conosco. Deus está conosco, nos cuidando, nos guardando de todo mal. Então nós vemos aqui o consolo de Deus. Olha que coisa maravilhosa que é esse nosso Deus. E depois ele vai continuar agora para o segundo momento em que ele vai dizer sobre o conhecimento de Deus. Eu vou ler todo esse trecho de uma vez só, para que nós possamos depois só tirar algumas poucas aplicações para nós não nos estendermos tanto assim. Mas eu quero que o irmão preste atenção e medite em cada palavra que nós vamos estar lendo aqui. Versículo 12 diz assim: quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou com o palmo mediu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu o seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde,
Para ele são como o pó que resta nas balanças. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos do que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do céu, do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. O conhecimento do nosso Deus. O conhecimento do nosso Deus. O Dr. Adalto, ele tem uma mensagem que ele usa justamente esse texto aqui para fundamentar a grandiosidade do nosso Deus. Ele mostra, ele começa no versículo 12 ali, versículo 13, e depois vai encerrar lá nos versículos 25 e 26, na sua explanação, e ele mostra exatamente isso, né? Os céus. Ele mostra a infinitude, que para nós é a infinitude, né, dos céus, criação. Mas nós vemos aqui que esse nosso Deus é um Deus cheio de conhecimento. Ele não somente criou um mundo, e é inacreditável isso, mas ele criou esse mundo todo, mas ele mediu as águas na concha da sua mão. Imagina você a mãozinha do nosso Deus, olha o tamanho. Então nós devemos ficar admirados com o tamanho desse Deus. Ele colocou na conchinha da sua mão, a gente sabe que Deus não tem uma mão, isso é uma representação para que a gente possa entender um pouquinho melhor o nosso Deus. Os irmãos têm estudado sobre a doutrina de Deus, já entendem muito bem essa ideia. Então ele com a sua mão, ele colocou toda a água e mediu, tá, é isso aqui, uma conchinha de água. Uma mãozinha de água nesse mundo inteiro. Ele mediu tudo. O Adalto começa a fazer com carros, com espaçonaves, com uma espaçonave viajando na velocidade da luz, e você vai ver o tamanho dos céus. Quando a gente fala céu, a gente não está falando simplesmente desse azul que a gente enxerga aqui, mas a gente sabe que os céus também são chamados, o espaço é também chamado de céus. E a gente vê a infinitude que é aos nossos olhos. O homem ainda não sabe onde chegou. Sabe, os homens têm desenvolvido e melhorado os seus telescópios, e quanto melhor o telescópio é, mais se conhece do céu. E mais se conhece do céu. Mas sabe, vai ter um momento que vai encerrar. Agora, será o homem capaz de chegar nesse momento? Eu acredito que não. Isso para mostrar o quanto é grandioso o nosso Deus. E ele, com as suas mãos, os seus palminhos, mediu o tamanho e falou, aqui é o limite. Aqui tá bom, não preciso mais de céus. Existe um limite nessa criação. Deus, ele colocou tudo debaixo do seu poder. Nada pode ser infinito como Deus é, né?
Toda a sua criação tem uma limitação. E ele criou os céus com limites. Assim como a terra tem seus limites, assim como a água tem limite, a terra tem limite, tudo tem limite nesse mundo. Deus criou o espaço com limite também. Mas o homem ainda não sabe onde é. É tão grandioso. Fique admirado. É esse conhecimento que nós queremos entender. Olha o tamanho. Fica admirado com o tamanho desse Deus. Fique admirado com o tamanho desse Deus. Depois ele vai dizer que nós devemos ficar admirados com o conhecimento desse Deus. Porque ele fala quem é que instruiu o Espírito Santo. Quem é que deu a ele, quem é que deu sabedoria para que ele fizesse o que fez. Quem é que ensinou, ali versículo 14 fala, quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria. Não existe ninguém que foi conselheiro de Deus dizendo, olha, Deus, fica um pouquinho mais para direita, vai ficar melhor. E ele vai falar, olha, rapaz, que coisa incrível, nunca pensei nisso. Não tem, isso não acontece. Nosso Deus, ele não teve conselho de ninguém, porque ele é todo sábio, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E nosso Deus, a gente tem que ficar admirado com esse conhecimento. E como é que nós vamos agradar esse nosso Deus, sendo que nós não somos nada? Ele vai começar a apontar isso. Olha, as nações, elas são o quê? Como uma gota que sobra no balde. Não é o balde inteiro, é aquela gotinha lá que você virou todo o balde, aí sobrou uma gotinha e fala, isso não é nada, deixa aí que vai secar sozinho. É como um grãozinho lá que sobrou na balança. O cara colocou lá o peso lá, sobrou uns grãozinhos aqui, isso não vale nada. Nós não somos nada diante de Deus. Como é que a gente vai agradar esse Deus se a gente não é nada? Deus faz isso não para nos humilhar, mas para nos trazer a realidade, porque muitas vezes o homem pensa ser Deus. O homem pensa ser Deus. O homem acha que é grande demais, que é sábio demais, que é poderoso demais, e Deus fala, olha, vocês não são nada. São nada. Volte à sabedoria verdadeira. Se humilhe diante de mim. Reconheça que eu sou Deus, que eu sou grandioso. Reconheça isso. E você vai encontrar grandes bênçãos para a sua vida. Qualquer outro Deus, ali ele vai falar nos versículos 18 a 21, que qualquer outro Deus é ridículo perto dele. Vocês confiam nessas estatuazinhas de ouro, com argolinhas que vocês carregarem de um lado para o outro que elas não se mexem? Vocês pegam essa madeirinha e talham ela aí e se prostram diante disso? É ridículo isso. Nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus verdadeiro. E aí depois ele vai falar, então fique admirado com o seu tamanho, fique admirado com o seu conhecimento e fique admirado com o seu poder. E ele vai falar nos versículos 22 até o versículo 23 sobre esse poder que o nosso Deus tem, né? Que nós somos gafanhotos diante deles, que os juízes, ele aniquila os juízes, ele reduz a nada os juízes, aniquila os príncipes, ele reduz a nada os juízes, ele faz tudo isso porque ele é grande em poder. E no versículo 26 a gente tem essa virada de chave aqui, que ele fala, ergam os olhos e olhem às alturas. Ou seja, tira o olho do seu umbigo, homem burro, homem ignorante, e olhem para a verdade. Não pense que você é o centro do mundo. Não pense que o mundo gira ao seu redor. Erga os olhos e contemple a Deus. Olhe, na verdade, quem Deus é. Saia desse buraco que você está. Olhe para frente. Erga os olhos, olhe às alturas. Quem criou tudo isso? Foi você, homem. Foi você que criou tudo isso? Não foi. Não foi você que criou tudo isso. Então erga os olhos. Comece a pensar. Tão grande. Aí ele vai mostrar aquela imagem maravilhosa. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas as chama pelo nome. Irmãos, ainda não é comprovado, mas até onde está chegando o entendimento humano, existem mais estrelas no universo do que areia na Terra. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Que existem mais estrelas no universo do que areia na Terra? Olha de novo, mais uma vez eu vou clamar, pedir para você. Olha o estudo do Dr. Adalto. E ele começa a afastar, e você pensa, não tem fim isso. Deus conhece cada estrela. A gente vê aquelas massas enormes ali, ele fala, isso aqui, essa poeirinha que você está vendo aí, tudo é estrela. Tudo é estrela. Deus conhece todas elas e chama pelo nome. E não somente, o doutor Adalto até fala piada, não somente dá um nome, mas ele lembra qual é o nome de cada uma delas.
Porque é difícil gravar os nomes e ficar, né? Eu, professor, sei muito bem disso. Lembrar sempre os nomes das pessoas, né? Hoje em dia, com aula virtual, eu tenho uma vantagem, que como cada aluno tem uma janelinha, embaixo aparece o nome da pessoa. Então, sempre que eu preciso, se eu esqueço, você dá uma olhadinha, tá ali, opa, beleza, então agora você vai lá e fala. Então, Deus, ele lembra de cada uma delas. Olha quem é o nosso Deus. Esse é o Deus, é o conhecimento que nós devemos, esse conhecimento do nosso Deus é o que nos deve firmar ainda mais a nossa fé nele. E por fim, o compromisso do nosso Deus, passemos rapidamente, versículos 27 a 31, que diz assim, ó, por que você reclama, Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pelo... A queixa é essa. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Olha a construção que ele fez até agora, mostrando que Deus, ele é um Deus que se preocupa, que fala conosco, que se faz presente conosco. Ele mostra o poder desse Deus, que conhece todas as coisas, que sabe cada situação, que lembra de nome de cada estrela. Como é que a gente vai poder chegar para ele e falar assim, ó, Deus não se interessa por mim. Ele se esqueceu de mim. Não, 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 não. Por que você está reclamando? Olha só quem eu sou, Israel. Olha só quem eu sou. Por que você está reclamando que Deus se esqueceu de mim? Eu não me esqueci de ti. É isso que ele está dizendo. Eu não me esqueci de ti. Meu Deus não se esquece de mim em qualquer situação. Ele não deixa de considerar a minha causa. Deus, olha aqui, estou sofrendo, e eu estou sendo justo, e eu estou orando, e eu estou lendo a Bíblia, e eu não peco, e eu ajudo o próximo, e eu amo o meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meu vizinho, eu faço tudo certinho. Deus, você se esqueceu de mim? Por que você está reclamando disso, Israel? Não faz isso, não faz isso. E aí ele vai falar assim, será que você não sabe? Será que você não sabe? Para que você não aprendeu ainda nada? É a segunda vez que ele fala essa frase, no versículo 21, ele usa, será que você não sabe? Ele fala, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Né? Como se fosse um coro, né? Dentro de um hino aqui. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Agora ele começou a fazer o quê? Um resumo daquilo que a gente já trabalhou. Da eternidade, da palavra, de quem é nosso Deus, o Criador de todas as coisas, que o conhecimento dele é grandioso. Ele faz um resuminho ali rapidão, dizendo assim, vocês não aprenderam, olha, acabei de falar isso tudo, vocês não aprenderam isso antes já? Vocês já não sabiam disso antes? Eu não lembro de todos os feitos anteriores de Deus? Vocês nunca ouviram falar, vocês não sabem? Versículo 29. Ele fortalece ou dá força ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus, em primeiro lugar, aqui no compromisso dele, ele conhece a nossa necessidade. Deus, ele conhece a nossa necessidade. Deus, ele é incansável, ele não se fadiga, sabe? Deus nunca vai chegar, você nunca vai chegar para ele e falar, Deus, eu preciso da tua ajuda. E falar, rapaz, eu preciso dar uma descansada. Hoje não. Amanhã, deixa eu só dormir um pouquinho aqui amanhã. Não, o guarda de Israel não dorme. Ele não se cansa, ele está sempre conosco, sempre agindo nas nossas vidas. Ele não se cansa. Ele é não somente aquele que não se cansa, mas ele é aquele que traz vigor a nós, que nos fortalece, que nos traz o vigor. Versículo 30 fala uma coisa que para mim é muito clara: os jovens se cansam. Nos acampamentos a gente consegue ver. Primeira noite é uma alegria, é uma dificuldade colocar aqueles jovens para dormir, porque eles chegam com tanta motivação, com tanta energia, e tal, e quer conversar, e é saudade dos seus amigos que não vê há muito tempo, porque moram longe e tal, e fica aquele bafafá. E no primeiro dia a gente até dá uma, vamos dizer assim, uma afrouxada, a gente deixa um pouquinho mais os jovens conversando e tal, para eles poderem, porque a gente entende que eles têm saudade mesmo uns dos outros. Aí no outro dia eles vão,
E aí começam as atividades e chega a segunda noite e já começa aquela dificuldade de dormir, já começa a sumir. No terceiro dia, então, não precisa nem pedir muito. Você só fala, vamos para a cama, o pessoal tá indo. Quando chega para o quarto à noite, eles vão arrastando os pezinhos. E agora esse novo acampamento, pior ainda, porque eles têm que caminhar muito de um lugar para o outro. Eles cansam mesmo. Por mais cheio de energias que eles sejam, eles ficam exaustos. Eu tenho certeza que quando chegam em casa, tomam um banho no seu chuveiro e esticam o corpinho na cama, eles falam, que bom que eu estou na minha casa. Não vai ter mais o Mateus falando, vai meu, não sei o quê. Não vai ter mais meu líder, meu conselheiro. Agora eu posso descansar. Os jovens se cansam. Toda essa força, todo esse vigor não dura quase nada. 4 dias ainda a gente deixa eles o pozinho. Mas o nosso Deus não se cansa. Ele não se cansa. E o versículo 31, que é o versículo mais famoso desse capítulo, que fala: os que esperam no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que descansam no Deus que não se cansa, aqueles que descansam no Deus que sabe todas as coisas, aqueles que descansam e esperam para o Deus Todo-Poderoso, que sabe a minha causa, que é o soberano, aqueles que esperam no Senhor, eles vão renovar as suas forças, eles renovam as suas forças, eles voam alto como águias, correm e não se cansam, ficam e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É interessante aqui que ele fala os que esperam e ele termina falando duas coisas que não parecem ser esperar. Correr, 3 coisas, voar, correr e andar. São atitudes que parecem contraditórias. Como é que eu posso esperar se eu vou, corro e ando? É porque quando eu deposito a minha fé em Deus, eu posso descansar de que Ele está fazendo as coisas. Eu vou agindo, eu vou andando, eu vou fazendo as coisas que Deus vai me direcionando a fazer. Esperar em Deus não é cruzar os bracinhos e falar, agora Deus vai contigo. Nessa situação que a Lu está vivendo, e que outros irmãos têm passado aí, não somente a Flávia, não somente a Dani, a gente tem a irmã Rogéria de Campo Bom, nós temos o irmão James, aqui de Estância Velha, nós temos nossa vizinha aqui no prédio, nós temos a vizinha de uma amiga nossa também, e tantos outros que têm passado por dificuldades diferentes, até nesse momento aqui nenhum de nós, principalmente os cristãos, falou, Deus é para esperar, então tá bom. Então a gente vai ficar aqui em casa, vamos ver Deus agindo, Deus vai curar a Lu, a gente não precisa fazer nada, não precisa ir no hospital. Para que hospital? Para que médico? Para que remédio? Não precisa. Deus vai fazer tudo, a gente vai só esperar. Não é essa atitude de ficar de braços cruzados. Mas é essa atitude de enxergar Deus, vamos fazer cirurgia e Deus fala, não vai. Vai para clínicas. Irmãos, eu lembro muito vividamente. A gente estava prontinho, a gente chegou a fazer campanha. Eu tenho aqui, eu não deletei, porque eu quero criar como se fosse um memorial, se Deus quiser, e eu confio que a sua graça vai, se for da sua vontade, vai curar a Lu, e eu queria criar um memorial, não em louvor à vida da minha esposa, mas em louvor ao Deus que vai fazer todas essas coisas. Criar um memorial das coisas que a gente fez e que Deus foi mostrando, só um pouquinho, deixa eu fazer as coisas. Eu lembro, eu tenho aqui no meu computador salvo uma campanha, a página da vaquinha para juntar o valor para fazer a cirurgia, todas elas estão ativas, eu não deletei nada, por quê? Porque eu quero que isso sirva de testemunho para mim e para todos os demais sobre isso que a gente está vivendo. Deus está agindo na nossa vida. Ele quer que nós esperemos. Os que esperam no Senhor, Ele, o Senhor, renova as forças. Os que esperam no Senhor voam. Os que esperam no Senhor correm. Os que esperam no Senhor andam e não se cansam.
Por mais que tenha as dificuldades, a gente continua caminhando, confiando em Deus. Deus fez muitas coisas. A gente tem que esperar. Ah, mas não deu para fazer tal coisa. Deus tinha um motivo, né? A gente tem vários testemunhos, né? De que a gente ia fazer o tratamento, fez o primeiro exame de sangue, demorou 10 dias, mas 10 dias tinha dado um surto de Covid aqui no hospital. Depois a gente saiu do clínicas e deu surto de Covid no clínicas. E Deus fez todas essas coisas. Deus cuidou dessas coisas. E eu dou graças a Deus que Ele nos permitiu ver as coisas. Porque às vezes Ele faz coisas e não sabe por que Ele faz as coisas. Mas Deus nos deu a bênção de poder ver. E de, ao ver essas coisas e saber dessas coisas, a gente saber não. E ter convicção de que Deus está cuidando. E nós continuamos aqui confiantes que Deus está cuidando. Se Ele vai curar a Lu, a gente não sabe ainda, porque o meu amanhã está nas mãos dele. Eu não sei se vai existir um amanhã para nós. Eu já falei para a Lu que é arrogância minha, ou petulância minha, pensar que porque ela está doente é que ela vai primeiro. Como eu falei lá do Kobe Bryant, ninguém tem garantia de vida nenhuma. O irmão que tem orado por nós, e obrigado por estar orando por nós, o irmão não tem garantia de que vai viver mais que a Lu. Então a gente não tem nada. O dia de amanhã está com Deus. Se o dia de amanhã chegar, vamos lá. Mas hoje a gente tem um costume aqui em casa. Cada manhã a gente acorda agradecendo amanhã. Quando termina o dia, a gente agradece o dia. Todos os dias. Todos os dias. Ensinando, Deus tem nos ensinado a contar os nossos dias para alcançar corações sábios. Então, irmãos, vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. E há grande consolo àqueles que esperam em Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa ler e reler esse capítulo várias vezes. Possa contemplar quem é o teu Deus. E se você não conhece esse Deus, por favor, fale conosco. A gente tem prazer de abrir as Escrituras e de mostrar esse Deus. Falar da fé que nós temos. Não é uma fé irracional, mas é uma fé fundamentada numa palavra que vai durar para todo sempre. Que Deus te abençoe, tenhamos todos uma boa semana e até a próxima mensagem. Muito bem, então, meus queridos irmãos, graças a Deus pela pregação do pastor Daniel essa noite. Sei que todos nós fomos grandemente desafiados. Precisamos não só orar por todas as coisas que foram faladas, mas também enxergar a grandiosidade do nosso Deus. Ele é soberano. E não só na saúde dessas irmãs, dessas pessoas que estão enfermas, mas devemos orar por cada um de nós, que a nossa fé possa ser aumentada, que Deus continue agindo grandemente em cada vida e em cada coração. Meus queridos, nós já estamos encerrando aqui, mas antes de encerrar, eu estava pensando aqui, enquanto o pastor Daniel estava pregando, que talvez o ideal seria que os irmãos que pretendem vir neste próximo domingo, se você vier, você e sua esposa, ou você e sua família, mais do que uma pessoa, nos avise para que eu e o Eduardo possamos arrumar as cadeiras, para que os irmãos, ao chegar, já tenham os lugares separados para que você e sua família possam sentar. Então, se porventura vier mais do que uma só pessoa, ou mais de uma pessoa de cada família, nos avise até sexta-feira, por gentileza, ok? E aí nós deixaremos, sejam 2 cadeiras, ou 3, ou 4, enfim, quantas cadeiras forem necessárias, nós avisaremos, ou nós arrumaremos, deixaremos tudo pronto para vocês. Então peço a gentileza, se puderem, nos avisem, para que nós possamos arrumar a igreja para todos vocês, ok? Se acontecer alguma coisa, não der para avisar, às vezes pessoas têm compromisso, aí avisa a gente sábado que pretendemos deixar tudo pronto, mas por favor não deixe para a última hora, ok? Meus queridos irmãos, quero mandar um abraço muito grande também para o irmão Ayrton e dona Ângela, o Roque e a Giovana também. Creio que essa semana nós iremos conversar com eles, gravar algum vídeo para que os irmãos possam conhecer o Roque, né, que nós ainda não temos o privilégio de estar juntos por todas as coisas que os irmãos estão cientes. Também mandar um abraço muito grande para o irmão Nelson,
e sua esposa, Dona Palmira. Um abraço para todos vocês. E dizer, às vezes, para mim não aparece todos aqueles que estão assistindo os cultos. Então, se porventura eu não falei o seu nome, não é por maldade, por favor, mas porque simplesmente às vezes não aparece. Mas para todos vocês que são sempre tão pontuais e sempre regulares assistindo os nossos cultos, tantas famílias aí, né, que nos assistem, tantos irmãos que nos assistem, muito obrigado por sua audiência. Também vi ali, Dona Rosângela disse que o Clóvis está em Dom Pedrito, então eu falei Santa Maria, mas um abraço para você, Clóvis, está em São Pedrito. E todos os demais irmãos, sejam lá de São Paulo, aqui do interior do Rio Grande do Sul, aqui da região metropolitana, todos os nossos queridos irmãos que nos assistem, sejam abraçados por cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, voltaremos na quarta-feira. Amanhã, então, aos membros da igreja, na parte da noite, nós abriremos a lista de oração para que possamos renovar os horários para esse próximo mês. E devemos continuar orando sempre uns pelos outros. Motivos para orar nós temos muitos. E principalmente vamos orar também para a reabertura da nossa igreja. Ansiamos demais o momento onde nós teremos o privilégio de estarmos todos juntos, ok? O pastor Daniel o pastor Daniel falou uma coisa que me deixou curioso, falou sobre quantos dias, né, o contador de dias. Eu fiz ali um cálculo, né? Eu tenho um pouco mais de 14 mil dias, mas eu fiquei interessado em saber quantos dias a Dona Irene tem. Dona Irene tem mais de 35 mil dias. Então, Dona Irene, olha, já viveu bastante, não é verdade? Então, que Deus continue abençoando a senhora. Já disse, né? Vamos completar juntos aqui com a senhora o seu 100º aniversário. Agora em novembro vai completar 97 anos. Então, nós somos privilegiados por ter essas senhoras nonagenárias em nossa igreja. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenham uma semana abençoada. A todos vocês que precisam trabalhar, que precisam viajar, como Dona Beth disse em relação ao irmão Júlio, vamos orar por esses irmãos que precisam sair das suas casas e cumprir com as suas responsabilidades seculares. Então, que Deus proteja a cada um e lembremos, meus irmãos, todas as coisas que nós fizermos, Deus está no controle de tudo. Então, às vezes, eu até disse ontem, às vezes nós estamos em nossas casas recebendo visitas e pode ser que alguém esteja contaminado com o vírus e é assintomático. E pode ser até mesmo que nós sejamos contaminados. Então, paute a sua vida sempre baseado naquilo que Deus quiser, naquilo que Deus permitir. Eu não estou dizendo que todos têm que sair de peito aberto sem nenhum cuidado. Pelo contrário, aqueles que podem, fiquem em suas casas, saiam somente quando necessário, né? Então, nós aqui estaremos preparados para podermos ter um culto super seguro para que todos possam, então, estar tranquilos de que ao sair da sua casa e vir à igreja, poderão se preocupar apenas em adorar ao nosso Deus, ok? Então, oremos por cada um desses irmãos, oremos também porque alguns irmãos que são autônomos ainda são muito prejudicados em relação à questão da pandemia. Tivemos pessoas, irmãos, que perderam seu emprego. Então, meus irmãos, motivos para orar nós temos muitos, ok? Continue orando pela nossa querida irmã Luciana, mas não ore só pela irmã Luciana, ore também pelo pastor Daniel, que tem lutado junto essa luta com ela, também a irmã Daniela, lá de São Cepé, Santa Maria, tantos irmãos que realmente carecem das nossas orações. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos orar e depois nós encerraremos, ok? Pai de amor, nós queremos render graças por mais esse dia que nos deu. Obrigado por esses cultos, obrigado por esses irmãos que separaram um tempo nesse domingo para estarmos juntos nessa reunião virtual, num só desejo, num só coração, e que o Senhor aceita o nosso louvor. Muito obrigado pela pregação da manhã e de noite. Fala aos nossos corações e que tenhamos, ó Deus, o desejo de sermos diferentes. Que apliquemos todas as verdades das nossas vidas e sejamos crentes segundo a vontade do Senhor. Proteja aqueles irmãos que precisam trabalhar, nosso querido irmão Júlio que precisa viajar. Também proteja aqueles irmãos que são do grupo de risco. Ó Deus, idosos, a nossa querida irmã Irene, nossa querida irmã Lívia, todos os demais também que nos acompanham, ó Deus, do interior de São Paulo, enfim, todos os lugares. Também aqueles irmãos que estão por perto. Que o Senhor abençoe o nosso culto já no próximo domingo. Que todas as coisas sejam feitas para a honra e glória do Senhor. É o nosso desejo e oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado.
Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Só mais uma vez aqui, olha, colocando para vocês o convite. Nessa próxima sexta-feira, então, vamos ter esse painel de perguntas e respostas. Por favor, programe-se para estar ao vivo. Se caso não puder nos acompanhar ao vivo, mande suas perguntas com antecedência, ok? E fica aí o convite, você pode convidar quem quer que seja, convide seus parentes, seja de outra igreja, não há problema nenhum. As perguntas podem ser feitas por qualquer pessoa, ok? Meus irmãos, eu amo vocês, estou com muita saudade de todos vocês. Espero de verdade que todos nós estejamos juntos, mas aqueles que não podem terão que aguardar mais um pouco, mas domingo que vem estamos juntos para estarmos adorando o nosso Deus, ok? Nós vamos colocar um hino para nós encerrarmos. Deus abençoe a todos vocês. E estamos encerrados, mas antes de você desligar o teu celular, teu computador, ouça o hino. É bom nós louvarmos o nosso Deus. Então, Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será, quem busca o Mestre sempre agradar. Sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. No seu lugar, paciente espera o frutificar. Assim devemos servir então, com esperança e em oração. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que